confesso que estou sentindo falta das crianças, mas hoje somos só nós, né, Mari? Olá, gente. Boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande, né, para a gente estar aqui hoje. No mês que a casa, né, na terça-feira, ela vai estar completando 41 anos de fundação. Então, ao mesmo tempo que a gente se sente aqui, estamos aqui, eu e a Nilce representando a Casa Espírita Suave Caminho, a tarefa que a gente desenvolve aqui, várias, né? Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Agradecer ao Márcio, com a Rose, pelo convite, de dar a gente a oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E o tema é o Espiritismo em nossas vidas. Mas antes, você também vai se apresentar, né? Eu sou a Mari, tá? Mais conhecida como Marilângela, quer dizer, ao contrário. Eu sou Marilângela, mais conhecida como Mari, tá bom? Não chame Marilângela, que ninguém vai saber quem é. É só a Mari. Eu quero agradecer muito a Deus, né, e ao Márcio pelo convite, por estar aqui hoje. É com grande alegria que eu estou aqui, né, recebendo essa casa, né, nos recebendo, né, nos comemorando os 41 anos da Casa Espírita Suave Caminho, essa casa que tanto nos conforta, que nos recebe com tanto carinho, não é, que nos ajuda tanto no nosso progresso, né? Então é uma gratidão muito grande e principalmente por ser hoje o Dia das Mães. Não é? Tanto é que dedicamos essa palestra a todas as mães, inclusive a minha mãe, nós também somos mães, né, Mari? E também somos um pouquinho de mães na evangelização também, que é o trabalho que a gente faz, não é? Firme e forte na terça e no sábado. E estamos aqui hoje para falar sobre o Espiritismo em nossas vidas. Vamos lá? Bom, então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O que é o Espiritismo está lá no livro, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O Espiritismo é uma doutrina, né, que nos de cunho religioso, filosófico, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio dos ensinamentos transmitidos por Jesus Cristo e seu Evangelho, comunicado por espíritos desencarnados. Allan Kardec, o codificador, reuniu e organizou os ensinamentos em 5 livros. Nós temos lá o Livro dos Espíritos, né, que foi a primeira obra, né? Depois veio o Evangelho. Terceiro, o Livro dos Médiuns. Depois nós tivemos o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas obras são riquíssimas. Ela traz muito conhecimento, muito faz com que a gente realmente fique feliz. A gente descobre que somos espíritos, né, que estamos no corpo, temos várias vivências, né? Hoje eu estou como Mari, mas eu já tive tantas outras vivências lá atrás, né? E a gente conhece tudo isso dentro de cada obra dessa daqui. A gente fala sempre, né, Nilce, que não é por acaso que nós estamos aqui, que eu e com ela nos encontramos, viemos parar nessa casa, não é por acaso, estamos na mesma tarefa há quase 20 anos, não é por acaso. A gente está, né? Chegamos e fomos para a evangelização, não é por acaso.
E a doutrina, ela nos mostra literalmente tudo isso. Encontros de alma, né? A gente sabe disso, que nós nos encontramos aqui porque já vivemos em outros tempos, com certeza, e o amor sempre permaneceu e sempre vai permanecer. Tenho certeza disso. E essa doutrina realmente ela é fantástica, porque ela nos mostra isso a todo momento. Cada minuto da nossa existência, a gente consegue enxergar isso. Muito bom, né? Então, o objetivo do Espiritismo, na obra O Espiritismo, na sua mais simples expressão, de Allan Kardec afirma que o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Esse é o principal objetivo do Espiritismo, é a nossa reforma, a nossa melhora, o nosso progresso espiritual. E o Espiritismo nos dá condições para a gente fazer isso, ele nos mostra o caminho que a gente precisa percorrer para chegar a essa perfeição, a esse melhoramento, a esse progresso moral e intelectual. O Emmanuel, ele, em alguma obra que agora eu não vou lembrar qual foi, que eu li, ele sempre diz o seguinte: a moral e a intelectual, eles têm que andar, eles precisam andar juntos. Não adianta eu desenvolver muito o meu intelectual e a minha moral está lá embaixo. Na verdade, a moral é a principal, mas é obviamente, que a gente precisa do intelectual, porque o conhecimento ele nos liberta. E nós só vamos libertar se nós estudarmos para a gente conhecer. Então, o Espiritismo ele é uma doutrina que precisa ser estudado. A gente só vai compreender, de fato, o que é o Espiritismo de verdade se a gente estudar. Senão, a gente não vai, vamos ficar fugiu a palavra. Vai ficar muito vago se a gente ler um livro e não realmente adentrar nas obras para a gente poder entender como é que a gente precisa fazer para andar, para caminhar, para progredir. No Espiritismo, a evolução espiritual é vista como o principal sentido da vida. A crença é que a vida... A crença é que a vida é um processo de aprendizado e crescimento, com diferentes encarnações, experiências, visando o aperfeiçoamento do espírito. O objetivo final é alcançar a perfeição sempre, e a felicidade sempre também. Como é que a gente consegue isso? Através do amor, da caridade, da busca pelo conhecimento. A gente não consegue progredir se a gente não amar, se a gente não for caridoso. Se nós não tivermos esse amor no nosso coração, que na verdade esse é o maior sentimento. O amor é o maior sentimento, através dele vem a caridade. Se não tivermos esse sentimento, a gente vai progredir, ok, a gente vai chegar à perfeição, sim. Lógico que vamos, mas vamos demorar muito tempo. Que, aliás, a gente já está demorando bastante, né? Porque Jesus veio há 2025 anos ensinando para a gente o que a gente precisa fazer para andar mais rápido, e nós ainda estamos bem devagar. Conhecemos vários espíritos, eu cito um, por exemplo, que é o Emmanuel, que ele evoluiu bem rápido. Outro é o Paulo de Tarso, que também deu um salto depois que conheceu Jesus. E nós ainda estamos a passo de formiguinhas. Mas eu acredito que, se nós começarmos a trabalhar, acho que já começamos, tenho certeza, que nós estamos, desde o momento que a gente adentrou aquele portão para dentro,
com a vontade de entender, de conhecer o Espiritismo e, principalmente, de colocar em prática tudo o que a gente está aprendendo, eu acho que nós já andamos um pouco. Né? Com certeza. Você quer falar um pouquinho? Que aí eu vou tomar uma aguinha, que estou com a garganta seca. Eu pego agora. Né? Então, gente, a Mari colocou para a gente, né, que o objetivo final do Espiritismo é alcançar a perfeição e a felicidade. Né? Então, tá lá. Através do amor, da caridade e da busca pelo conhecimento. Então, ela já falou do Espiritismo, né? E nós sabemos que nós vamos alcançar essa perfeição e essa felicidade através de muitas reencarnações. Não é? Que nós vamos fazer um exercício. A cada encarnação, não é? Nós vamos passar por diversas situações e em cada encarnação a gente vai tentando se melhorar. Não é? Então, nós temos a questão 919 do Livro dos Espíritos que pergunta assim: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Porque diz que a gente tem que fazer a caridade, tem que amar, tem que buscar o conhecimento, mas para a gente hoje ainda é difícil fazer isso, não é? Então, lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a maneira de nós resistirmos ao arrastamento do mal, primeiro, é conhecendo a nós mesmos. Este sábio da antiguidade é o Sócrates, só que essa frase não foi ele que inventou. Já existia, né, essa frase em Atenas, no oráculo de Delfos, mas ele baseou a sua filosofia em cima dessa frase. A reforma íntima pressupõe autoconhecimento. Então, se eu tenho que conhecer a mim mesmo, só que como é que eu vou fazer isso? Não é? E conhecer-se é saber. Primeiro, hoje, quais são as minhas forças? Porque quando eu me analiso, né, eu sei exatamente que eu sou forte. Que as pessoas dizem, você é danadinha nisso. Poxa, não, tem que ser você. Qual é a minha força? Só que a minha força pode não ser a mesma da Mari, pode não ser o mesmo do Francisco. Cada um de nós tem a sua força. Então, eu tenho que saber em que eu sou forte, em que eu aguento. Quais são as minhas virtudes? Todos nós somos filhos de Deus, então nós temos na nossa essência lá dentro bondade e virtudes. Pode estar adormecida, mas qual aquela que não está adormecida, que já despertou? Será que eu tenho alguma coisa boa? Devo ter, né? Será que eu sei? Vamos ver. Vamos pensar bem, né? Quais as minhas virtudes? Será que eu sou persistente? Será que eu sei ouvir alguém? Não é? Será que eu sou bondoso com meu companheiro? Né? Não consigo ainda praticar a caridade, como Jesus falou. Mas será que eu tenho já despertado em mim alguma bondade? E aí eu também tenho que saber quais são as minhas fraquezas e os meus defeitos. Quer dizer, gente, são muitos, né? A gente sabe disso. Mas por que eu tenho que ir lá buscar as forças e virtudes em mim? Porque são elas que vão me ajudar a vencer as minhas fraquezas e os meus defeitos. Então, mas eu tenho que parar para fazer essa análise. Que na maioria das vezes a gente vai empurrando para a barriga, vai se deixando levar e não quer saber de pensar, não é? E nisso, se eu vejo minhas fraquezas e meus defeitos, eu também tenho que ver quais as minhas limitações. Até onde eu suporto? Até onde eu posso ir? Sabe por quê, gente? Porque o trabalho do bem, o trabalho de amor e doação, ele tem que ser feito com boa vontade. E aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não suporto, eu não vou fazer bem. Não é? E nisso tudo, eu também tenho que saber
até onde o outro tem um papel na minha vida. Porque tem pessoas que acham, né, que o outro interfere na sua vida o tempo todo. Ela dá, né, poder às outras pessoas. Qual é o poder que eu dou o outro na minha vida? Eu deixo ele tirar a minha paz de que forma? Né? Eu só faço o que o outro quer? Eu quero agradar o tempo todo? E não sei mais o que eu quero, porque eu só faço o que o outro quer para ser aceito no grupo, ou para ser aceito na minha casa. Como é que é a minha vida com o outro? Eu acho que o outro está sempre infernizando a minha vida, a culpa é sempre do outro, eu sou sempre a vítima. Então eu tenho, no meu autoconhecimento, procurar saber disso tudo. Por quê? Porque só sabendo das minhas fraquezas, minhas dificuldades, minhas limitações, que eu vou poder seguir em frente e procurar vencer essas limitações que eu tenho. Se eu não souber, como é que eu vou focar nelas para poder melhorar? E aí, na questão 625 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, está lá a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é bem simples: Jesus. Não é? Então a gente pensa, nossa, Jesus, mas eu estou tão longe de Jesus. Não é? Mas para eu querer seguir um caminho, eu tenho que saber para onde eu vou. Eu tenho que ter um modelo, uma direção. Então, o nosso modelo é Jesus. Então, eu sei até onde eu quero, né? Eu sei o que eu vou galgar. Só que o próprio Jesus, ele nos ajuda. Não é? Como assim? Lá no Consolador, a gente vai achar a pergunta 225, na parte intitulada Trabalho, que diz assim: como entender a salvação da alma e como segui-la? E de novo a gente escuta: iluminação de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É só iluminando a minha alma que eu vou melhorar. É só vencendo os meus defeitos, as minhas imperfeições, que eu posso me iluminar, que eu posso melhorar moralmente, não é? Que eu posso evoluir espiritualmente. E aí diz: o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universal. Está aí, ele nos dá a resposta: o Evangelho de Jesus. É aí que eu vou encontrar as respostas para o que eu quero. É lá no Evangelho, caiu aqui, é lá no nosso Evangelho, né, que a gente vai conseguir. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, né, nos traz o Evangelho todo explicadinho para a gente. Os Espíritos explicaram cada passagem, Kardec também fez um estudo minucioso, então nos dá, gente, um esclarecimento fora do comum. E quem também quer saber um pouquinho mais sobre a Boa Nova de Jesus, esse livro também é maravilhoso, de Humberto de Campos, Boa Nova, que fala todo o novo, né, o Novo Testamento, né, o Evangelho de Jesus todinho aqui, que é muito bonito. Né? Então, vamos lá. E o Espiritismo nos traz Jesus como modelo supremo. Ele nos apresenta Jesus como esse modelo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Gente, nós somos energia. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus e começamos a entender e mudar a nossa conduta, a nossa mente, né, ela abre um horizonte, ela muda essa energia, o negativo sai. Né? Nós estamos estudando um livro agora, no nosso estudo para os evangelizadores, que se chama O que é a evangelização dos espíritos, que fala sobre a importância da energia. A mudança que o Evangelho nos dá é exatamente essa mudança de energia que dá no nosso organismo.
e que a gente fica mais disposto, que a gente fica mais feliz e que a gente consegue ser mais persistente no bem. De sua aplicação acontece a iluminação do espírito. Eu só posso iluminar meu espírito se eu começar a praticar o bem. É lógico que eu não vou conseguir, né, gente, fazer o que Jesus fazia, mas eu vou começar, como a Mari falou, com passinhos de formiga, devagar, mas sempre. Desde o momento que eu quero, que tenho querer dentro de mim, começa a ficar mais fácil. É lógico que eu vou pedir ajuda. Como? Eu vou começar a frequentar a casa, eu vou começar a andar com pessoas que pensem parecido comigo, que queiram também se melhorar, não é? Eu tenho que também fazer um movimento interno. Então, gente, é através do Evangelho que o Espírito vai direcionar suas buscas, suas conquistas, como também sanear suas inclinações, que no passado foram motivos de escândalos ou quedas. Vencendo etapas da caminhada, com segurança, conseguirá o ser superar a dor. Porque é isso que a gente busca, superar nossas dificuldades, superar as nossas dores, mas só com o Evangelho de Jesus, né, que nós vamos poder melhorar, que a gente vai poder reparar tudo isso. Jesus veio trazer para a gente a lei do amor, não é? E ele sabia que nós aqui na Terra vivemos a lei de causa e efeito, né? O que eu espalho, o que eu dou, não é? Ele volta para mim. Tudo que eu planto, né, eu vou colher o que eu planto. Então, se eu dou amor, eu vou colher amor. Né? Se eu dou animosidade, raiva, ódio, que energia eu vou espalhar? É igual um bumerangue. Essa energia vai voltar para mim também. Não é, gente? Então, ele já sabia disso. Então, por isso que ele falou, ame. Não é? É aquele ditado que a gente escuta tanto, gentileza gera gentileza. Então, uma abordagem educada, uma abordagem gentil, é muito melhor do que uma abordagem com raiva, né? Uma pessoa escrachando a gente, né? Xingando. Então, como nós somos energia, então as energias boas nos fazem muito bem. Nilce, assim como a Nilce está falando do Evangelho, é bastante importante a gente ressaltar que ele é o roteiro, ele contém ensinamentos maravilhosos, mas que nós precisamos agir. Não adianta a gente só ler o Evangelho todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, fazer o culto no lar, como a gente faz semanalmente. Dar palestras. Exatamente. Está aqui nós duas falando, né? Conhecer todos os capítulos do primeiro ao último e não fazer absolutamente nada do que contém dentro do Evangelho. Porque ali não são simples letras, né? Aquilo ali são ensinamentos que a gente tem que trazer para a nossa vida. É lógico que nós não vamos, como a Nilce falou, nós não vamos conseguir colocar em prática tudo que Jesus nos ensina, né? Do capítulo 1 ao último dentro do Evangelho. Porém, é necessário a gente entender que precisamos começar. E o melhor local para a gente começar a fazer é dentro do nosso lar. Né? Não adianta eu ler, todos os dias eu tenho o hábito de levantar e eu leio o Evangelho. Não adianta eu estar lendo, terminar de ler o Evangelho, daqui a um segundo os meus dogzinhos latir e eu gritar ou falar alto com o Francisco ou gritar com a Andressa. Eu acabei de ler o Evangelho, né, e eu já estou começando a fazer o que Jesus não gostaria que nós fizéssemos. Então, isso daí é muito importante a gente entender. E a doutrina espírita, ela é muito clara. Ela nos ensina isso a todo momento. E as obras são maravilhosas, mas o Evangelho tem aquele carinho. Eu acho que é um carinho especial que todos nós, pelo menos eu tenho, com o Evangelho. Porque eu já entendi
que o que contém ali não são simples letras, não são simples palavras, são ensinamentos que o nosso mestre deixou para a gente e torce para que a gente haja dessa forma. Porque o que Jesus quer que a gente faça? Quanto mais rápido a gente evoluir para Ele, é melhor, porque ele está conosco o tempo inteiro, mas cada vez que ele vê um irmão dele crescendo, nem que seja subindo meio degrauzinho desse daqui, ele vai estar feliz, ele vai estar batendo palma para a gente, e ele vai dizer para a gente, olha, eu estou aqui com vocês. Continuem no caminho sempre do bem, sempre fazendo bem, sem olhar a quem. Porque a doutrina nos ensina exatamente isso. A gente só progride através do amor e fazendo o bem para o próximo. Se não fizermos o bem para o próximo, se ficarmos pensando só no nosso bem-estar, só no nosso núcleozinho, só na nossa casa, na nossa família, não, a gente não vai estar caminhando. Nós vimos, antes de preparar essa palestra, esse estudo. Uma palestra com Haroldo, que ele nos colocou sobre a diferença do homem de bem e do homem que vive bem. Existe uma diferença imensa, porque o homem de bem tem no Evangelho, né? Quem é que não quer ser um homem de bem? Eu quero, e muito. Agora, o homem que vive bem é aquele que vive financeiramente muito bem, com o conforto dele e da família dele. Né? Essa é a diferença. Daqui a pouco eu estou bem aqui embaixo. Gente, é porque evangelizador é assim mesmo, tá? Evangelizador, ele não fica muito quieto no lugar, ele anda para lá e para cá, às vezes ele fala demais, né? Evangelizador tem esse problema, mas eu vou me policiar, tá? Porque agora nós vamos falar sobre o espiritismo em nossas vidas, afinal de contas, né? Por que a gente trouxe esse tema, né, Nilson? O espiritismo em nossas vidas. Começa você, agora que eu já falei um pouquinho, sou eu. Então tá bom, eu vou continuar. Bom, por que nós trouxemos esse tema quando o Márcio pediu para a gente vir aqui, né, falar primeiro para a gente, porque primeiro é para a gente que a gente fala, num mês do aniversário da casa, que aí o coração fica uma responsabilidade enorme. E nós viemos trazer mesmo a nossa experiência, sabe? Como tarefeiro da casa, Espírita Suave Caminho. Eu, por exemplo, cheguei aqui há quase 20 anos na casa. Eu vim de outra religião. Conheci a doutrina espírita. E demorei até um pouco para vir para a doutrina. Quando eu conheci essa casa, isso aqui era o galpão onde ficavam as doações das pessoas para dar para o pessoal do social, né? As famílias carentes, as famílias em desigualdade social e tal. E aí eu comecei a me interessar por duas obras. Primeiro livro, Vinhas de Luz, do Emmanuel. Esse livro era, todos os dias de manhã eu ouvia uma mensagem. Hoje eu quase não leio, né, Vinha de Luz, mas foi o primeiro livro. Quem é que fazia isso? Quem é que foi a minha evangelizadora? Léa Malheiros, uma das fundadoras da casa. Já desencarnada, já há bastante tempo, praticamente 20 anos. Não, Livraria Jurema. Léa Malheiros aqui no salão. Ela começou lendo essa obra para mim. E aí eu achei, gente, nossa, que coisa interessante esse livro e tal. Não entendia nada, porque eu não tinha realmente, era leiga mesmo totalmente. E aí foram esses dois livros que me despertaram. Vinha de Luz e o outro livro, esse daqui que eu sou apaixonada, que é o Evangelho de Chico Xavier. Carlos Barcelli. Ela me deu esse livro de presente. E eu comecei a ler e achei interessante, porque esses são mensagens mínimas. E aí o tempo passou, ela sempre conversando comigo sobre a doutrina, a responsabilidade que cada um de nós temos na vida perante
principalmente os filhos. Foi uma evangelizadora da minha filha, e ela dizia sempre para mim que todas as vezes que você pensar em errar com a Andressa, vai lá no Evangelho, no capítulo, que eu sempre falo, mas eu vou esquecer agora, tenho certeza disso, que o Santo Agostinho fala: que fizeste do filho que lhe confei? Quando você chegar no mundo dos espíritos, que você desencarnar, se você educou bem a sua filha, ótimo. Se não, vai ser perguntado para você e você vai ter que responder por isso. Ela disse isso para mim antes de desencarnar. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa para a Andressa, pense bem. E tem também no livro do Emmanuel, que é o Não e a Luta. Sim, sim, não, não. São os nãos que fazem você andar. Isso ela também passou para mim. Aí ela desencarnou. Alguns meses depois eu vim para a SESC. Fui muito bem recebida. Hoje os tarefeiros que me receberam não estão presentes aqui. E a casa abriu a porta para mim. Aí eu comecei, aí eu entrei com todas as vontades do mundo, porque eu queria entender o que era essa doutrina. Comecei a estudar, entrei em várias tarefas da casa. Hoje eu estou apenas na evangelização do trabalho social, porque eu precisei me ausentar de algumas outras tarefas por conta de algumas demandas pessoais minhas. E no social, trabalho mediúnico, estudo de evangelizador. No social, eu sou evangelizadora. E a gente tem uma live, vou fazer propaganda. A gente tem uma live toda terceira quinta-feira do mês, chamada Semente do Amanhã. Essa live surgiu na época da pandemia. A espiritualidade nos procurou e nos pediu para que a gente começasse essa live. E aí eu não faço nada sem a Nilce. Puxei ela para junto de mim. Nós começamos a live já tem 4 anos. É uma vez por mês. Pelo YouTube, nós temos também o nosso amigo Márcio, que chegou depois aqui na SESC, que veio junto com a gente também para essa live, para o estudo de evangelizador. Então, a doutrina, ela me proporcionou muita transformação. Olha que eu ainda preciso mudar muito, mas eu melhorei. Quem me conheceu antes da doutrina espírita sabe exatamente do que eu estou falando hoje. É a canetinha para mim, o tempo, né? Então, sabe exatamente qual foi a transformação que a doutrina fez na minha vida durante esses anos. E eu sou muito grata a essa casa que me recebeu com tanto amor. Por eu estar aqui, eu digo mesmo, é a minha casa, a casa do meu coração. Eu vou estar aqui até desencarnar, e depois que desencarnar, vou permanecer aqui, trabalhando, que a gente não vai parar de trabalhar, né, Nilce? A gente vai continuar trabalhando. Mas, assim, o Espiritismo, ele realmente transforma, ele nos liberta. E eu era uma pessoa que passava longe de criança. Hoje eu vivo cercada de crianças encarnadas e desencarnadas também. Enfim, gente, é um convite mesmo, tá? Que eu e a Nilce estamos fazendo. Quem não conhece a doutrina a fundo, venha conhecer, que vocês vão se apaixonar por ela, assim como eu e a Nilce nos apaixonamos. Chega. Vou tentar ser mais rápida. Vou tentar. Bem, gente, eu cheguei na doutrina porque a minha vida, eu tinha uma religião, mas eu não conseguia encontrar respostas para as minhas indagações. Desde muito cedo, desde muito jovem, talvez desde os 10 anos, eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa. Na minha cabeça tinha, eu vou para algum lugar, eu sei que eu vou. E aí eu fui criada, fui educada em outra religião, mas essa religião não me dava respostas. Eu não aceitava, eu não entendia. Por que uma pessoa nasce e já nasce doente? E a outra nasce sã, fica bem e escolhe o caminho do mal. Enquanto a outra está inutilizada em uma cama.
Por que que uma pessoa nasce com deficiência intelectual, não é? E a outra nasce perfeita? Por que que uma nasce com deficiência física e a outra não? Ou nasce bem e daqui a pouco sofre um acidente, fica incapaz? Eu não entendia essas coisas da vida. Outra coisa que eu tinha muitas dúvidas era a minha própria história de vida, né, que eu também queria entender, porque tantas separações, porque saí de um lado, fui para o outro e voltei para cá, não é? Isso dá uma palestra, depois eu posso até dar uma palestra sobre a minha história de vida. Eu também queria entender a minha história de vida, as separações que eu tive na minha infância, os reencontros mais tarde, né, as angústias. E quando na minha adolescência, eu estudei com colegas espíritas, né, que estavam com uma alegria, eram da mocidade espírita, e só ficavam falando espiritismo na minha vida. Fiquei 3 anos estudando com elas e 3 anos escutando espiritismo. Nossa, mas elas eram tão entusiasmadas, porque eram da mocidade, tinha orfanato, e só falavam, gente, mas por que toda hora é isso no meu ouvido? Conclusão, né? Fui namorar um irmão de uma delas e me casei, né? Então, a família espírita, eu me casei, né, com o marido, né, que a família já era espírita, e uma dessas empolgadas é minha cunhada, que é presidente de centro, alguns já conhecem, do Café com o Evangelho, que é a Rosiane, né? Então, aí me casei e fui convidada aí a uma casa espírita. E quando eu conheci o Livro dos Espíritos, né, e comecei a ler, e comecei a encontrar as respostas que eu tanto queria entender, né, porque eu não entendia. Para mim isso não era, né? Por que que o Deus é misericordioso, é justo, é bom, mas acontecia tantas coisas, né? As diferenças sociais que eu não entendia. Então, o Livro dos Espíritos e a codificação foi me trazendo as respostas que eu precisava. Aí o meu coração se serenou e eu fiquei apaixonada pelo espiritismo, com muito medo. Eu sempre tinha muito medo de espírito, muito medo de ficar no escuro, né? A primeira vez que eu entrei numa casa espírita e fui tomar um passe, eu achei que ia alguém incorporar ali dentro, né? Eu fui com muito medo, porque a gente tem muita fantasia em relação a isso. O que a gente não conhece, a gente põe muita fantasia, né? Então, eu fui com muitas fantasias. Então, quando uma pessoa me aplicar o passe e tinha pulseirinha, e eu ouvia aquilo, eu falei, gente, o que é isso? Nada, era a pulseirinha da pessoa que estava ali. Né? E nada aconteceu. Né? Só aconteceu quando teve que acontecer, na reunião que era para acontecer. Né? E aí eu fui estudando, eu fui perdendo os medos, porque eu fui me esclarecendo. Né? E estudei durante 16 anos em outra cidade e vim morar nessa cidade acompanhando meu marido, que também veio trabalhar aqui, como a maioria, acredito, de vocês, né? Vem para essa cidade pelo emprego, pelo marido, pela esposa, né? E essa casa querida, né, que me abrigou, que me deu a oportunidade do trabalho. Começamos do trabalho mais simples, né? Da evangelização, cantando com as crianças, depois evangelizando, estudando, porque depois que eu entrei na casa é que começaram os estudos sistematizados, não se tinha, era só estudo do Livro dos Espíritos, da Gênese, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, outros livros, a coleção do Filomeno de Miranda, mas aí começou o estudo sistematizado. Acredito que nós fomos a primeira turma aqui do Suave Caminho, do estudo sistematizado. E essa casa me ajudou a me preparar, me formar. É uma alegria enorme quando eu vejo aqui a minha primeira palestra, né? E o Gelson ali sentado, foi o primeiro que me recebeu no trabalho de sábado, porque as minhas crianças vinham aos sábados, que eu só podia vir aos sábados, e era o Gelson e a Leila que dirigia o trabalho do SAPS. Né? E é uma alegria hoje vê-los aqui. Obrigada. Né? Fiquei até emocionada. Então, gente, o espiritismo ele faz isso com a gente, né? Ele faz a gente ter essa vontade de estar no bem, de estar fazendo alguma coisa, de estar no trabalho, né? E aí o grupo de estudo que você vai tendo, você vai conhecendo pessoas,
vai criando laços, sabe? Vai criando assim amizades firmes e cada pessoa aqui da SESC se torna uma pessoa do nosso coração, que a gente vai se formando uma família, né? É um querer bem muito grande. Então, convidamos a todos, tanto é que o nosso próximo assunto é sobre a casa espírita, não é, Mari? Por que que nós procuramos uma instituição espírita, né? E então, eu acho que a gente pode até passar para encerrar, né? Por que que nós procuramos uma casa espírita? A gente vem para uma casa espírita porque nós queremos, né, respostas, nós queremos acalmar a dor do nosso peito, né, do nosso coração, por não entender muitas coisas que se passam conosco, pela nossa ainda, vamos dizer assim, pelas nossas imperfeições ainda, né? Mas a SESC convida vocês, deixa eu passar, né? Aqui tem os serviços que a gente tem na nossa casa, que quando a gente chega aqui, né, com o coração às vezes destroçado, procurando uma resposta, a gente, né, Mari, vai buscando as palestras públicas, o atendimento fraterno, o tratamento espiritual, os estudos, né, o trabalho social, e tem muito trabalho a se fazer aqui, dos mais simples até os que precisam de mais estudo, né? Então, lá fora, não sei se vocês já viram, tem um banner com esse QR Code aqui, né, e chamando vocês a serem um tarefeiro da SESC. Quem estiver interessado em ajudar, é só ir lá, colocar o seu celular, né, e vai aparecer para vocês um questionário, né, um cadastro, vocês vão responder, e nós já temos um tarefeiro nesta casa responsável por esse cadastro, não é isso, Rose? Vocês, foi assim que me orientaram, né? Pode deixar o contato na recepção ou pode responder através desse questionário que vão entrar em contato com vocês. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas não sabe por onde começar, não sabe quem procurar, não é? Então, a nossa casa está sempre precisando de voluntários. Mas uma coisa é muito importante, gente. Seja lá o que eu for fazer, do mais simples até a tarefa mais complexa, eu tenho que pensar que eu tenho que ter assiduidade, que eu tenho que ter responsabilidade e eu tenho que ter compromisso. Não é? Se eu não posso ir toda semana, eu vou uma vez por mês, como o Cadu falou, existe, né, uma escala. Não preciso, né, ficar, eu vou no meu tempo, no meu horário, mas não podemos esquecer que a tarefa exige responsabilidade e compromisso. Não, eu só vou complementar. Comigo também a Leila é responsável por hoje eu ser apaixonada pela evangelização. Porque lembra que, assim como você, eu cheguei um pouquinho antes de você, meses antes, e um dia precisou de alguém para ficar com os bebês. E eu sem afinidade nenhuma, nem com bebê, nem com criança. E a Leila, Mari, vai lá ficar com o bebê. Eu vou, né? Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para trabalhar. E fui ficar com os bebês. E eu me apaixonei pela evangelização. Tanto é que eu digo que se eu precisar me ausentar de todas, eu me ausento, menos da evangelização infantil, porque eu sou apaixonada pelas minhas crianças. Mas, graças a Deus, não vai precisar, não. Agora já estou conseguindo voltar um pouco, né? Eu precisei me ausentar, sim, mas agora eu já estou começando a retornar. Queria só agradecer mesmo pela oportunidade. Márcio, mais uma vez, pela confiança sua, da casa. Dizer que foi muito legal a gente estar aqui, eu com a Nilce, juntas, tá, para fazer esse estudo, conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência. E dizer que nós estamos aqui.
Se vocês quiserem, o trabalho social, o SAPSE, precisa muito também. Hoje, como eu estou no social, ele está precisando muito de ajuda. Nós temos pouquíssimos tarefeiros aos sábados aqui na casa. Quem puder vir, é só 2 vezes no mês. Se quiser vir, venham conhecer, né, para ver se gosta, porque também tem aquele lance. Primeiro eu conheço, vejo se eu me afinizo, porque não adianta eu vir, aí sou eu, né, que estou falando, a Mari. Eu vir, me comprometer, e aí o coordenador do trabalho está contando com aquele tarefeiro, e aí aquele tarefeiro do nada some, não aparece, ou tem sempre um compromisso. Então, é o que a minha amiga disse. Se a gente assume, a gente tem que assumir, de fato, né, que é isso que Jesus deseja da gente. É só mesmo agradecimento. Agradecer a espiritualidade dessa casa, agradecer a dona Léa Malheiros, meu amor eterno, sempre será, pela oportunidade da gente estar aqui hoje. Muito obrigada. Exato. O que temos dado de retorno ao Espiritismo? O que temos feito em nossas vidas para a nossa evolução? Essa reflexão é bem interessante a gente pensar, né? Que o Espiritismo ele está nos dando muita coisa, né? E aí vamos pensar um pouquinho o que a gente está dando a ele, né? Muito obrigada.